Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudamos Biologia, a última aula, se Deus quiser. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Estávamos estudando, então, a estrutura proteica dos aminoácidos, a formação das proteínas, a sua classificação. Hoje estudaremos a cinética enzimática. Basicamente, é o estudo de Michaelis-Menten. Perceba. A afinidade, o aumento da afinidade, se correlaciona de forma inversa à constante de Michaelis-Menten, que é o Km. Então, quanto maior a afinidade, menor a constante de Michaelis-Menten. Essa constante ela equivale, ela é igual à concentração do substrato e ela é inversamente proporcional à velocidade máxima. A taxa de reação aumenta com a concentração do substrato. Então, quanto mais substrato temos, a taxa de reação irá aumentar. Essa taxa de reação ela aumenta até atingir a velocidade máxima, que é esse caso do gráfico, essa linha preta do gráfico. Pois, na velocidade máxima, ou seja, nesse platô que é obtido, ocorre a saturação de todos os sítios ativos das enzimas. Cabe salientar que a constante de Michaelis-Menten não prediz eficiência enzimática, pois a eficiência enzimática é uma outra constante, que aí seria o kcat, que é basicamente 1 mol por substrato por uma enzima. É uma outra constante. Então, se nós quiséssemos calcular a eficiência, nós teríamos que usar as duas constantes. A constante de eficiência, que é o kcat, sobre a constante de Michaelis-Menten. E aí nós teríamos a análise do gráfico. A análise do gráfico com relação à presença ou não de inibidores. Perceba. Se estivermos diante de um inibidor reversível, ele é inibidor reversível por quê? Porque ele se liga no sítio ativo da enzima. A reação normal, a reação natural, seria esse gráfico em preto. Perceba. Ele está aumentando até ele atingir um platô de velocidade e aqui ele atingiu a velocidade máxima, ou seja, a saturação de todos os sítios ativos. Quando da presença de um inibidor reversível, é esta linha vermelha. Ele também sobe um pouco inferior e também atinge a velocidade máxima. Por quê? Porque ela está se ligando no sítio ativo da enzima. Simples assim. Agora, se estivermos diante de um caso de um inibidor irreversível, ou seja, a ligação que ele faz é covalente, é uma ligação para sempre, eterna. Perceba que aqui estamos diante do gráfico azul. Não atinge a velocidade máxima e, além disso, a velocidade diminui. Então, na presença de um inibidor irreversível, o que ocorre é isso. Ele não chega a atingir a velocidade máxima e, além de não atingir, ela diminui consideravelmente, você pode perceber. Agora, é a metade ou menos do que poderia chegar. Então, basicamente, esse é o estudo que deve ser feito com relação à presença ou não de inibidores, frente à cinética enzimática de Michaelis-Menten. Continuando, temos agora uma outra análise, que é basicamente o gráfico de Lineweaver-Burke, que é um gráfico de duplo recíproco. Tendo já estudado a constante de Michaelis-Menten, agora ele relaciona essa constante de Michaelis-Menten com a velocidade inicial e a velocidade máxima do substrato. Perceba, neste caso o inibidor não altera a velocidade máxima, enquanto que no caso anterior, se tratar-se de um inibidor irreversível, ele não atingiria a velocidade máxima. Nesse caso, o inibidor não altera. Você vai ter então essa velocidade máxima. O gráfico será basicamente isso, ó. Cortando no eixo Y, estaremos diante de 1 sobre a velocidade máxima. E cortando no eixo X, estaremos diante de menos 1 sobre Km. Isso se 2 ou mais substratos. E aí nós vamos ter a presença, então, de inibidores, assim como nós tivemos antes. Como funcionará dessa forma? O inibidor, se ele for competitivo, ele é competitivo porque ele atua no sítio ativo. Assim como é basicamente um inibidor reversível. O competitivo se correlaciona com o reversível, porque ele liga no sítio ativo. Quando isso ocorrer, a velocidade máxima não se altera. O reversível, a velocidade máxima não se altera, inclusive ele atinge a velocidade máxima, perceba. O reversível liga no sítio ativo. Tudo que liga no sítio ativo
é também conhecido como um inibidor competitivo, ligando sugestivo. A V máxima não se altera. De fato, ele atingiu a V máxima lá. O detalhe é que ocorrerá o aumento de Km, o aumento da concentração de Michaelis-Menten. Quando for um inibidor incompetitivo, ele se ligará num sítio alostérico, em um outro sítio, de forma provavelmente irreversível, covalente, e ocorrerá então a diminuição da velocidade, que é de fato o que está ocorrendo, a diminuição da velocidade. Se diminuir a velocidade, diminui o Km. E por fim, se nós estivermos diante de um inibidor misto, o que ocorrerá? Ocorrerá um pouco de cada coisa. Ocorrerá então a diminuição da velocidade e o aumento do Km. É como se fosse um pedaço de cada um. Provavelmente ele vai estar se ligando tanto ao sítio ativo quanto ao sítio alostérico. E estará impactando de formas diferentes ao mesmo tempo a reação como um todo. Então esse é o estudo do gráfico de Lineweaver-Burke e o estudo da cinética enzimática de Michaelis-Menten.